Continuar nesse assunto agora com os nossos analistas. Temos aí Borges e também Leandro Rezende hoje conosco aqui no live. Ô Leandro, há algum tipo de intenção de Jair Bolsonaro, algum tipo de cobrança de seus aliados para que ele mantenha-se em silêncio e para que essas manifestações continuem exatamente para que isso coloque sempre em alta, né, essa presença de Bolsonaro como um líder da direita, como alguém que vá liderar esse grupo que hoje se vê contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva? Você acredita de fato que haja a possibilidade de Bolsonaro fazer uma fala mais contundente com esses apoiadores dele? Duvido muito, Evandro, porque o presidente Jair Bolsonaro já até falou, né, depois da eleição, sobre os bloqueios nas estradas, mas jamais abriu nenhum tipo de comentário, não falou nada sobre esses movimentos que ocorrem na frente de diversos quartéis pelo país e que tem na sua natureza, né, algo antidemocrático. Algo não, né? São atos antidemocráticos. Você pedir intervenção militar de fato, algo que atenta contra a democracia e não se viu até aqui nenhuma fala do presidente da República sobre isso, né? Essa apuração que trouxemos agora de que os comandantes das forças estão cobrando essa ação do presidente Jair Bolsonaro, ela é importante, ela sinaliza que algo que também a gente já vinha reportando, que não há no alto comando das Forças Armadas algum endosso a essas manifestações de caráter antidemocrático e golpista, mas é um pedido das forças ao presidente Jair Bolsonaro, mas se a gente pensar no que a gente está vendo desde 2019, o presidente da República não se deixa influenciar, ele atua da maneira que melhor entende, não, muitas vezes, né, na maioria dos casos, na imensa maioria, não atende a nenhum tipo de aconselhamento. Sobre um outro aspecto da tua pergunta, Evandro, eu acho que o silêncio, tem apuração sobre isso, o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, ele é um problema multifacetado, porque à medida que ele se coloca em silêncio, ele não está liderando essa oposição ao Lula, de 58 milhões de pessoas que queriam que ele tivesse mais um mandato. E nesse sentido, como ele não lidera, não se manifesta sobre o governo eleito, nem sobre o próprio governo, ele acaba abrindo um espaço para que à direita se procurem lideranças para ocupar esse vácuo. Não existe vazio de poder na política, o presidente Jair Bolsonaro sabe disso e à medida que o tempo vai passando, se ele não se colocar logo como uma liderança de oposição à direita, outra pessoa certamente vai ocupar o seu espaço. E aí isso é um problema multifacetado porque traz também, Evandro e Marcela, um problema para o Lula, né? Já conversei com petistas que reclamam do silêncio do presidente Jair Bolsonaro porque, na avaliação de alguns integrantes do PT com quem falei, esse silêncio faz com que a expectativa da população para a resolução de problemas já agora incorra sobre o Lula, quando na verdade a caneta ainda não está na mão dele. A caneta está na mão ainda do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Borges, há interesse do presidente Bolsonaro em falar, em fazer com que essas pessoas saiam da frente dos quartéis, né? Muitas vezes pedindo demandas que não são nada democráticas, né? A favor do golpe, enfim. Olha, o interesse que ele tem, e isso, existe muita apuração sobre isso, é que ele, obviamente, não estava preparado para perder essa eleição, ele não tinha um plano B, ele não se planejou para perder essa eleição. E no momento em que caiu a ficha que ele tinha perdido a eleição, ele percebeu que ele passaria a, muito em breve, perder o foro privilegiado e ele é alvo de várias investigações, ele é alvo de vários inquéritos e sem o foro privilegiado a partir de 1º de janeiro do ano que vem, ele pode ter problemas muito sérios com a justiça. Ele, parentes dele, pessoas próximas a ele. Então, no momento em que ele deixa essa massa de uma certa infantaria do exército dele, de pessoas que estão muitas vezes baseadas em informações falsas, muitas vezes acreditando em teorias da conspiração e de certa forma, às vezes, até influenciados por uma mídia e influenciadores que são ligados ao bolsonarismo, mas ele sabe que essas pessoas na porta dos quartéis, nas ruas, elas ajudam a dar uma força para que ele tenha capital político e ele tenha a possibilidade de negociar uma espécie de anistia, indulto, já se falou em cargo de senador vitalício, em algo que mantenha o foro privilegiado para ele, para que ele não
tenha problemas na justiça mais sérios, principalmente com justiça de primeira instância, a partir de 1º de janeiro. Então, essas pessoas que estão tomando chuva, que estão nas ruas, que estão se expondo aí a uma série de problemas, incluindo indisposição com as Forças Armadas, que eles acham que estão alinhados quando se vê que não estão. As Forças Armadas, você tem uma parte muito grande que é bolsonarista, que votou em Bolsonaro, que apoiou o governo. É o governo com maior presença de militares, mais de 6 mil militares, quando no governo Temer não eram nem 3 mil com cargos no governo. Então é um governo que tem um caráter militar, uma força militar, representado por um ex-militar. Então há uma simpatia, mas entre haver uma simpatia e um apoio a um golpe de Estado, há uma distância. Essas pessoas que estão na porta dos quartéis, muitas delas não entenderam isso. Então elas estão, na verdade, servindo para que o bolsonarismo mantenha a força e algum capital político e até assuste os poderes constituídos para que, de certa forma, possa-se, nos bastidores, haver qualquer tipo de acordão ou negociação para alguma anistia, salvo-conduto ou a manutenção do foro privilegiado de Jair Bolsonaro a partir de 1º de janeiro de 2023. A gente viu então as Forças Armadas nesse diálogo com Jair Bolsonaro para que ele se posicione. Mas diante de uma possível inércia do presidente, as Forças Armadas elas teriam autonomia para fazer essa comunicação diretamente com esse público ou sequer ela teria a chance de se conectar com essas pessoas? Ou seja, fazer com que elas entendam de fato que ficar em frente ao quartel não vá mudar o resultado de uma eleição que já foi definida. Vou eu? Para quem? Leandro. Evandro, as Forças Armadas têm a questão da hierarquia, né? É difícil de... as forças, inclusive, já soltaram nota, né, recentemente, mas tudo é feito com a anuência do Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa não é parte das Forças Armadas, né? Por mais que você tenha um militar comandando a pasta, é um militar indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Se trata de um cargo político. É difícil de imaginar uma atuação das forças que não seja coordenada junto ao que quer o presidente Jair Bolsonaro. Não é à toa que nesse governo a gente viveu algo que jamais tínhamos vivido no país, que foi a renúncia coletiva, né, a saída coletiva dos 3 comandantes das forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Isso a gente jamais tinha visto e viu acontecer nesse governo. É uma relação importante com o militarismo, é um pilar de sustentação do presidente Jair Bolsonaro, mas não é uma relação simples, não é uma relação que não tem tensões, não é uma relação que não tenha mediações e nuances, né? É uma participação como jamais se viu dos militares na vida pública. Falo isso do período pós-ditadura militar. A gente não viu uma participação tão grande de militares em postos chaves, né, nos governos do PT, nos governos Fernando Henrique Cardoso. A gente não viu isso. É uma novidade que Bolsonaro trouxe e é algo que o Lula, na transição, vai precisar lidar e no seu próximo governo com essa promessa dos militares voltarem a ser subordinados dentro do Ministério da Defesa a um civil. Né? É uma promessa de campanha do Lula e também a extração desses militares da administração federal, dos postos-chave que acabaram assumindo durante o governo Bolsonaro.